Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou Ulisses, mas vocês entenderão que eu acabei também ganhando um segundo nome. E vão entender tudo isso hoje. Já contei até aqui sobre a grande tragédia que eu vivi naquele dia, quando eu vi o meu irmão Rui, de apenas 4 aninhos. Ele caiu dentro de um poço. Amávamos o Rui com todo o nosso coração. Mas o pai do Rui, meu irmão, o João, meu padrasto, ele tinha verdadeira adoração por ele, a quem ele chamava de meu bibelô. A minha mãe, ao ver a tragédia acontecer, temendo o que pudesse fazer-lhe o João, ela perdeu completamente a cabeça. Correu até a nossa casa naquela hora, trancou a porta na minha cara, mas eu vi pelas frestas. Eu acho que eu vi, o que eu acreditei ser veneno de rato. Ela tomou aquilo com água. Depois saiu de lá correndo e, com uma voz que me parecia fraca, me instruiu a pegar as minhas roupas e fugir antes que o João, meu padrasto, voltasse. Em seguida, a vi também cair naquele poço. Gritei para que ela não fizesse aquilo, mas, lamentavelmente, estava feito. Infelizmente, estava feito. Foi aí, sabe, Paulinho, que os vizinhos começaram a chegar. E eu me lembro de ter visto um homem sem camisa, essa imagem não me sai da cabeça, entrando no poço, segurando na corrente da cisterna, enquanto arrumava minhas coisas. Eu estava arrumando as coisas para eu fugir. Enquanto eu fazia isso, eu vi que o João chegou desesperado. Ele queria que eu dissesse o que havia acontecido. Eu falei que tanto o Rui quanto a dona Joaquina disse, a minha mãe, tinham caído dentro do poço. Ele correu em direção ao mesmo. Aí eu aproveitei e saí. Vendo a estrada à minha frente, quando eu já tinha caminhado bastante, eu ainda ouvi um grito ecoar no ar. Esse grito falava um nome, e não era o meu, mas sim o nome do meu irmão. Rui! Rui! Foi um grito só, mas tão alto. Rui! Foi esse grito que também ficou ecoando na minha mente. Eu nunca mais irei esquecer a força desse grito. Depois, a carona na estrada, o homem do caminhão 3/4, ele me leva até a cidade mais próxima, mas que não era tão próxima assim. Depois eu entendi que distava dali uns 70 quilômetros. Nessa cidade eu fiquei pedindo até que aquele senhor alemão, dono de um mercadinho, Klaus, acabou me acolhendo. Primeiro, emprego nas entregas, mas depois ele ficou sabendo de toda a minha história. Eu contei que a minha mãe e meu irmão tinham morrido e que eu fugia de um padrasto que seria um homem ruim, e dei sorte. Senhor Klaus, aquele alemão, havia gostado de mim e me levou para sua casa. Me apresentou a Maria, a sua esposa, e eles não tinham filhos. E eu acabei acolhido no seio daquela família. Senhor Klaus e Dona Maria me adotaram. Eu passei a morar naquela casa e ia ser muito bem tratado. Lembro que quando eu cheguei eu tinha 10 anos de idade. E coisa de uns 8 meses depois, eu vi um caminhão baú estacionar na porta. Eles estavam se mudando. Eu achei que eu fosse ficar. Não era isso. Pelo contrário, eu ainda não sabia, mas eles estavam mudando em função da minha pessoa. Eu ainda não tinha essa consciência, essa noção, mas eles queriam se distanciar dali. Fugi de qualquer possibilidade de contato com meu padrasto. Estávamos indo para um centro bem maior, uma cidade bem maior. Eu também ainda não sabia, mas o nosso destino era a capital do estado. Exatamente. Estávamos indo para a ilha. Estávamos indo para Florianópolis. Apesar de ter apenas 10 anos, eu me lembro que o caminhão baú partiu carregado com a mudança do casal e nós fomos de automóvel.
conforme falava o Sr. Klaus. Vamos no automóvel. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma viagem longa. Lembro que nós saímos bem cedinho de onde estávamos, quando o sol ainda nem havia nascido, e só fomos chegar em Florianópolis de noite, naquela outra cidade tão cheia de luz. Naquela hora eu não sabia, mas tínhamos rodado mais de 700 quilômetros pelo estado. Saímos de uma região chamada São Miguel do Oeste e rodado tudo aquilo até chegar na ilha. Lá, na capital catarinense, a minha vida passou por uma grande mudança. Sr. Klaus e Dona Maria foram arrumar minha documentação. E foi já a partir dali que eu ganhei um outro nome e sobrenome. Odysseus Brown. Esse passou a ser o meu nome, registrado em documento. Odysseus Brown. Seu Klaus e Dona Maria me disseram com orgulho: pronta, agora você é alguém. Tenha documento? É nossa filho? Sim. Sim, eu me senti orgulhoso. Eu sentia que aquele casal de alemães verdadeiramente me amava. Em Florianópolis, eles me matricularam na escola. Lembro que eu tinha frequentado uma escola lá na fazenda, mas eu pouquíssimo sabia ainda. Então, eu tive que começar do zero. Eu comecei do primeiro ano. Eu já tinha 11 anos e fazendo a primeira série. Mas a minha vida era outra agora. Eu conhecia agora a fartura e eu fui virando o xodó daquele casal, daquela família, por que não dizer? Mas não há como esconder que eu sonhava muito com a minha mãe e meu irmão Rui. Afinal, a maneira traumática de como eu os havia perdido tinha sido de fato muito forte. Mas felizmente nos sonhos, eu não tinha aquela cena do poço. Não era aquela cena que se repetia. Graças a Deus, ainda bem, né? Eu sonhava assim, era assim o meu sonho. E vale a pena destacá-lo porque esse sonho passa a se repetir. Eu sonhava que os dois, mamãe e o Rui, viviam a me chamar do outro lado de um rio, na outra margem. E eu escutava na margem de cá, onde eu estava. Mas eu nem tentava responder, uma vez que eu tinha certeza absoluta de que não seria ouvido. Eu os ouvia, mas eu não respondia. Quando terminei aquele meu curso primário, bem, eu já tinha quase 15 anos. Era muito amado por aquele casal e eu já dominava a língua alemã. Eu tive muita facilidade para aprender o alemão, porque em casa, Sr. Klaus e Dona Maria só se comunicavam nesse idioma, sabe? Sr. Klaus e Dona Maria só se comunicavam nessa língua germânica. E eles faziam questão de me ensinar. Eu também não sabia, mas por trás disso havia um plano. O plano de deixar o Brasil. Então, no ano de 1972, quando eu contava 15 anos, Sr. Klaus e Dona Maria, mais o Odysseus Brown, sou eu. Ficou até um nome bonito, né? Nós embarcamos rumo à Alemanha. O menino da roça estava agora voando rumo à Europa. E cabe aqui uma pergunta que eu gostaria que você refletisse muito antes de me responder. Alguém que está ouvindo essa minha história, alguém pode explicar por que a vida de uma pessoa pode mudar tanto assim de uma hora para outra? Vocês já observaram a mudança que houve na minha vida? Do menino da roça, do menino da fazenda, eu estava agora indo rumo à Alemanha. Eu sei que essa resposta é muito difícil de ser dada. Mas eu fui acabar numa cidade chamada Treveris. Justo a cidade mais antiga da Alemanha. Chama-se Treveris. Era de lá
toda a família de Sr. Klaus e Dona Maria. Só a minha chegada naquela cidade fez com que eu evoluísse muito, porque a cidade por si era um tremendo curso de história. Era um curso de história mesmo. Ou então, vejamos, Trèveris foi fundada no século I a.C. Eu não estou brincando, é uma cidade que tem mais de 2000 anos. a.C. ela foi fundada, com Augusta dos Tréveros, supostamente pelo próprio imperador Augusto. Isso lá no século III e IV, ela chegou a sediar o governo do Império Romano e foi a capital da província de Bélgica Prima. No século V, então, com 70 mil habitantes, ela já tinha, no século V, 70 mil habitantes, aí a cidade foi destruída por tribos germânicas. E aí no século, já o século XVII, pra você ter uma ideia da destruição, ela tinha agora 3.600 habitantes. E 100 anos depois, contava apenas com 4 mil habitantes. Era a cidade natal de Karl Marx, cuja residência familiar é hoje um museu. Quem quiser saber mais dessa história tem que vir a Trèveris. Trèveris também é a cidade natal de Santo Ambrósio, que se orgulha da sua rica herança arquitetônica. Trèveris, a cidade alemã, a mais antiga cidade alemã, está localizada na região do rio Mosela, divisa com Luxemburgo e ao norte com a França. Tem ruínas romanas antigas. E incrível, o Paulinho Boa Pessoa, para o Brasil de Trèveris partiram os imigrantes alemães de lá. 1828 e 1829, na colônia de Rio Negro, na então província de São Paulo, hoje divisa com o Paraná e com Santa Catarina, e também antes disso, pro Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Muito alemão saía de Trèveris direto para o Brasil, e foi numa dessas que a família do Sr. Klaus e de Dona Maria começou a se deslocar de Trèveris para o Brasil, especialmente essa região de Santa Catarina. Até que numa dessas deu certo esse encontro comigo. É para refletir de novo. Eu quero chamar a tua atenção para você refletir de novo. Qual a chance disso acontecer num mundo tão grande desse, gente? O casal saiu lá de Trèveris, Santa Catarina, para se encontrar comigo um dia. Qual a chance disso acontecer num mundo tão grande assim? E isso tudo me fez acreditar que tudo realmente estava escrito. Eu não sei bem onde, dizem que nas estrelas. Diante da cultura que representava a cidade na qual eu fui viver, Trèveris, eis que eu decidi me formar em História. E acabei por me tornar um professor na Alemanha, professor de História Geral. A cidade clamava por isso, me chamava para isso. E foi em Trèveris que eu acabei por conhecer a Astrid. Astrid era também professora. Ela dava aulas na faculdade de Direito Penal na faculdade. Eu e Astrid, nós nos apaixonamos e nós nos casamos. E tivemos um lindo casal de filhos. Berta, a nossa linda filha, e Sigmund. Sigmund significa proteção vitoriosa. Lógico que o nome Sigmund está associado ao famoso psicanalista Sigmund Freud, conhecido por suas contribuições à psicanálise e à psicologia. Felizmente, meus filhos nasceram ainda a tempo de conhecerem seus avós, o Sr. Klaus e a Dona Maria. Eles já estavam bem idosos, uma vez que já não eram jovens quando eu cheguei na casa deles. Mas eu pude dar também essa alegria a eles, sabe? Os netos. Eles que nunca deixaram de me agradecer por minha chegada na vida deles. Ainda em vida, disseram que todas as mudanças que fizeram, todas,
Desde aquela primeira mudança, Florianópolis, e depois para a Alemanha, todas as mudanças que eles fizeram foi por única e exclusivamente medo de me perderem por um padrasto cruel. Com o tempo, eu acabei corrigindo também isso. Eu dizia que o João, meu padrasto, era um homem trabalhador. E era verdade, que nunca deixou faltar nada em nossa casa, e também era verdade. E que eu nunca ouvi maltratar minha mãe, também era verdade. Se não era carinhoso comigo, e de fato não era, me tratava com dignidade. Mas o que mudou muito foi quando o Rui nasceu. Isso mudou completamente o João, a quem ele chamava de meu bibelô. O meu irmão para ele era meu bibelô. Meu irmão era tudo para ele. E diante da tragédia por mim presenciada, ele com certeza acabaria com nossas vidas. Pelo menos foi o que acreditou a minha mãe. E exatamente por isso, a minha mãe fez o que fez. Klaus conviveu ainda com os netos por um período de quase 3 anos e faleceu por causas naturais. Morreu quando contava 83 anos de idade. Lembrando que quando eu cheguei na vida dele, seu Klaus tinha 57, a idade dele lá, quando eu o cruzei em Santa Catarina. Dona Maria curtiu os netos 5 anos e ela também morreu por causas naturais aos 84 anos. Quando eu cheguei na vida dela, Maria tinha 54 anos. Ao sepultar aquele casal na Alemanha, eu senti que mais um ciclo da minha vida se completava. E eu tive comigo a sensação da missão com eles estar cumprida. Mas a verdade era que sempre havia um vazio em mim. E qual era o vazio que existia em mim? Não ter concluído o mesmo ciclo com a minha mãe e meu irmão. Como assim? Eu vou explicar. Uma coisa é verdade. Quem criou o velório e o enterro não o fez por ser uma pessoa cruel, não. E de pensamentos mórbidos, não. Absolutamente não. A pessoa que o fez, ela acabou entendendo que há necessidade de se completar esse ciclo na vida terrena. Não ter vivido essa experiência, por mais dura que ela seja, nem com a minha mãe e nem com meu irmão, de certa forma, abriu um buraco no meu coração, na minha vida. Não me fazia nada bem. Você quer ver? Pergunta para uma pessoa que teve alguém que desapareceu da sua vida, da família. Um familiar que desapareceu, a pessoa fala, puxa vida, não é normal que isso ocorra. Uma pessoa desaparecer assim no mundo. A morte, por mais dura que seja, ela é natural. Mas a gente vê, se despede, enterra. Aquilo fica selado como uma explicação final para o coração, para a alma. Era exatamente essa falta a que eu sentia. E por isso tudo, na Alemanha, eu fazia análise. Afinal, o nome do meu filho, Sigmund, não foi escolhido à toa. Tanto eu quanto Astrid, a minha mulher, acreditávamos muito na psicanálise. E quando eu chegava da minha análise, eu acabava conversando com a minha mulher sobre. E como ela era professora do direito penal, Astrid, minha esposa, ela tinha consigo uma tese. E qual era a tese? A incerteza sobre as mortes, tanto de minha mãe, como também do meu irmão. Mas como assim, Astrid? Por que isso? Simples. Porque eu não tinha visto os corpos, nem da mamãe e nem do meu irmão. E de acordo com o direito que ela estudava, o direito, as leis, para entender que uma pessoa de fato morreu, tem que ter essa prova cabal.
ver o corpo, ter o corpo. Foi quando Astrid começou a enfiar na minha cabeça que eu teria que voltar ao Brasil, que eu deveria ir até Anchieta, a região de onde eu saí, Santa Catarina, e visitar ao menos as tumbas de minha mãe e do meu irmão. Talvez fosse uma resposta final que eu precisasse. Eu não sei porquê, mas eu resisti a essa ideia dela. Quem sabe por todos os traumas vividos naquele dia, né? Isso me assustava de certa forma. Ter que voltar. Eu tinha assim, mas eu não tenho mais por que voltar para lá, entende, Astrid? A minha mãe que eu tanto amava já não existe mais. Meu irmão, que eu também amava, o Rui, ele também já não existe mais. Você tem que voltar. Você tem que ir lá. Você tem que olhar para o lugar onde eles estão sepultados e entender definitivamente o que aconteceu. É isso que te falta. E ela repetia essa história com uma certa frequência. E a minha resistência foi sendo minada. E havia um detalhe que não me abandonava. Aqueles sonhos jamais tinham me deixado. E era o mesmo sonho. Do outro lado do rio, a minha mãe e meu irmão Rui, eles me chamavam e eu na margem de cá ouvia, mas sabia que não adiantava responder, pois eu não seria escutado. E esse sonho meu acabou virando tema de discussão na minha análise. E o meu analista, o alemão, me falou que talvez esse sonho representasse no meu subconsciente ainda uma dúvida sobre o real paradeiro, tanto da minha mãe quanto do meu irmão. Quer dizer, então a Astrid estaria certa? A Astrid estaria certa? A outra coisa que eu levei para ser analisada nas sessões era algo que ainda me impressionava. Porque quando eu estava fugindo do lugar onde eu vivia, já longe, na estrada, eu escutei aquele grito muito forte, ecoando pelo ar. Era um nome gritado, mas não o meu nome, mas sim o nome do meu irmão. Rui! Foi um grito só. Mas não era o meu nome. Rui! Isso também me perseguia. E eu queria entender o que se passava. Eu queria compreender o que ocorria, sabe? Cerca de 3 anos depois, Astrid, a minha mulher, me convenceu. E aí, nós entabulamos aquela viagem. Resolvemos que a família inteira viajaria ao Brasil. Astrid, eu e os nossos filhos. Eu, aos 37, beirando 38. Astrid, a minha mulher, era um pouquinho mais velha que eu, 39 anos. E os nossos filhos, Berta, que tinha 7 anos, e Sigmund, com 5. Viemos por uma viagem que seria muito significativa em nossas vidas. Primeiro, desembarcamos em São Paulo. Era o ano de 1994, quando nós voltamos. Chegamos num dia 20 de novembro, era um domingo. Ficamos apenas por algumas horas na capital dos paulistas e seguimos depois para Florianópolis. Meus filhos e Astrid se encantaram com a beleza de São Paulo, de Florianópolis. Ainda mais que tínhamos um rigoroso inverno alemão naquele ano de 94 e nós tínhamos fugido daquele inverno. Chegamos aqui já com aquela temperatura de verão, era 20 de novembro. Ficamos alguns dias na ilha, lá em Floripa, e de lá, com um carro alugado, fomos à região de São Miguel do Oeste, mais precisamente em Anchieta. E de lá,
fomos àquela fazenda. Meu Deus do céu. Eu me lembro como se fosse agora. Meu coração disparou. Eu dentro do carro, passando por aquelas estradas. De repente, a entrada à minha esquerda era o caminho da fazenda. E quando eu entrei ali, naquela estrada, a cada metro percorrido, eu olhava para o chão, para a paisagem, e eu me via ainda menino passando por ali. Eu ia contando para Astrid, aqui eu parei, aqui eu chorei. Lembra aquela parte que eu falei que eu entrei no mato e fiquei debaixo de uma árvore? Foi exatamente aqui nesse rumo. Aqui nesse rumo. A estradinha de terra. Quantas vezes eu fui parando naquele caminho. Onde eu parava, eu fechava os olhos. E eu me vi menino ainda passando por ali. Meus olhos se encheram de lágrimas. Minha mulher percebeu, mas silenciou. Meus filhos estavam distraídos no banco traseiro. E eu fui lembrando de tudo. Lembrando do lugar onde eu fiquei escondido esperando o tempo passar. Lembrei do jeito que eu acenei a mão para aquele caminhãozinho 3/4 que vinha bem devagar. Lembrei de quando o motorista do caminhão parou. Que eu, com o meu jeito menino, expliquei para ele da carona que eu precisava. Eu era muito questionado, como é que ele me deu essa carona? Porque tinha que ser. Porque tinha que ser assim. Fui me recordando de tudo. Exatamente da curva onde eu escutei o grito, Rui! Eu contei para ela. Sabe o grito do qual eu falo? Que não foi o meu nome gritado, mas sim o do meu irmão. Foi aqui. Ali eu parei. E eu questionei também a minha mulher. Astrid, por que você acha que não chamaram por mim? E sim, gritaram o nome do meu irmão. Ela não tinha propriamente uma resposta. Mas em breve a teremos. Em breve a teremos. Entramos na fazenda propriamente dita. E sua colônia de casas bem espaçadas. As casas ficavam assim, a pelo menos uns 300 metros uma da outra, ou talvez um pouquinho mais. Passamos na primeira casa. Eu parei e observei que já não havia mais nenhum morador. Que pena. Eu comentei com a Astrid, já não tem mais ninguém. É aquela coisa que acontece no Brasil do êxodo rural. As pessoas saem à procura de um centro maior. Logo após aquela casa, viria a minha casa. A casa da tragédia. E nessa hora, eu senti uma grande emoção. Eu fui tomado por um choro desenfreado. Até meus filhos pararam de brincar. E ficaram eles admirados ao me ver daquele jeito. Nunca tinham me visto assim. Era muita emoção. Mas também desta casa onde eu vivia, só restavam ruínas. Nem o poço se via mais. O poço ficava na lateral direita da casa. Para quem olha de frente, a lateral direita era ali que ficava o poço. Mas já não se podia ver mais nada. A minha mulher conteve as crianças e me deixou à vontade. Viu que eu tinha necessidade de desabafar, chorar, pôr para fora aquilo. Então eu acho que eu fiquei uns 15 minutos assim.
Cheguei a entrar pela lateral direita da casa, ainda tentando ver o poço. Mas a verdade é que ele não existia mais. Com certeza, havia sido tapado também depois de tudo que ocorrera nele. Depois desse tempo, eu voltei para o carro. Entrei e seguimos até a terceira casa. De novo, distante daquela 300, 400, 500 metros. Fomos à terceira casa. E quando fomos nos aproximando, eu percebi que naquela casa havia vida. Porque uns 3 cachorros saíram de lá latindo ao encontro do carro. Foi quando eu vi aquela mulher de uma idade próxima à minha sair assim à porta ao escutar o barulho do automóvel. Aquela mulher que saiu, ela não me reconheceu. Mas eu desci do carro e caminhei na direção dela e eu a reconheci. Sim, eu reconheci. Vocês se lembram da menina que veio chamar minha mãe na hora da grande tragédia? Que veio pedir alguma coisa para a mãe dela? Era ela. Obviamente que não mais uma menina. Maura. Eu me lembro que à época ela devia ter mais uns 2 anos mais do que eu. Era exatamente a idade que ela representava. Uns 39, 40 anos. Maura. Ela era a filha da vizinha. E tanto a reconheci que sem hesitação, quando eu a vi, eu a chamei pelo nome. Maura! Maura, é você? Maura, é você? Ela me olhou ainda cheia de dúvida, com dificuldade de ligar a pessoa que ali estava a alguém que fora conhecido dela. Mas eu senti que eu precisava refrescar a memória da Maura. Maura, você não lembra de mim, né? É o Licinho. É o Licinho, o Ulisses. Isso, Licinho, filho da dona Joaquina Dirce. O irmão do Rui. Ela levou assim, por estar espantada ao me ver, ela levou a mão à boca, sabe? E ela gritou um tanto quanto abafado com a mão assim à frente da boca. Licinho, Licinho, não acredito. É você, Licinho? Enquanto ela falava, várias pessoas iam saindo da casa dela. Foi quando saiu uma senhora. E logo eu vi que quando saiu aquela senhora se tratava de Dona Aurora, sua mãe. E ela mesma confirmou tudo quando exclamou. A própria Maura, ela acabou confirmando tudo quando exclamou: Ô mãe, a senhora está conhecendo, mãe? E me indicou assim com o dedo. Mãe, a senhora está conhecendo quem é? A senhora me olhou, ainda na dúvida. E ela falou: é o Licinho, mãe. O filho da dona Joaquina Dirce. É ele. Aí foi a vez de Dona Aurora exclamar: meu Deus, o Licinho, não acredito. Você tá vivo, Licinho? eu acho que sim, Dona Aurora. Tô aqui. Santo Deus. A filha ainda falou para ela: Vivinho da Silva, mãe, tá aqui na nossa frente. A essas alturas, havia descido Astrid, a minha mulher, do carro. Os meus filhos estavam já junto a mim. Então a família acabou nos convidando para entrarmos na casa.
E nesse momento eu me orgulhei de ter ensinado português para minha mulher e meus filhos. Eles pelo menos podiam entender tudo, ou quase tudo do que era dito ali. Até que a dona Aurora me fez uma pergunta. Quer dizer, eu não sei se foi uma pergunta. Eu não sei. Foi uma exclamação. Sei lá. Foi uma afirmação. Eu já tinha entrado, a minha família estava comigo. Estávamos conversando. As pessoas me olhavam com uma certa admiração. Era mais ou menos aquilo que a dona Aurora já havia dito. Você está vivo, Licinho? Porque aquelas pessoas todas acreditavam que eu tivesse morrido. Porque eu sumi. Eu sumi da vida delas. Nós estávamos ali no ambiente agora. E a dona Aurora, ela vai fazer uma pergunta. Teria sido uma pergunta? Teria sido uma afirmação? Mas ela falou: Licinho, Licinho, e sua mãe? Foi pergunta? Foi afirmação? Licinho, e sua mãe? Como assim? Quem estava chegando ali? Quem estava chegando ali para fazer a pergunta era eu. Se é que era uma pergunta, isso vai ser esclarecido. Ou foi uma afirmação, e sua mãe? Eu não entendi bem a tonalidade, e sua mãe? E sua mãe? E a sua mãe? Eu não consigo definir. Eu ouvi. Mas de qualquer forma, afirmação ou pergunta estranhíssima. Porque eu estava ali para ouvir deles. Que pena, né? Que tragédia. Sua mãe morreu, coitada. Foi o que eu fui preparado para ouvir. Vocês estão me entendendo ou não? Eu fui preparado para escutar. Que tragédia, sua mãe. Eu estava em busca de respostas. Eu entendia que eu não estava pronto para dar respostas. Se aquilo fosse uma pergunta, eu não tinha entendido ainda o que era. Que respostas eu teria para dar? Aquilo ficou repetindo em eco na minha mente. E sua mãe? E sua mãe? E sua mãe? E a sua mãe? Eu não entendia qual era o tom. Afirmação ou pergunta? Eu me lembro de ter olhado para Astrid, a minha mulher, que pasma me olhava com a boca entreaberta. Meus filhos, devido à inocência deles, se entretinham com outras coisas. Os animais da casa. Eu olhei para Dona Aurora. Senti a boca seca e o coração acelerado. E olhando para ela eu falei: Dona Aurora, a minha mãe? A minha mãe? O Rui, meu irmãozinho? E o restante dessa conversa
vocês terão no capítulo próximo dessa história fantástica que traz para o seu final uma surpresa impressionante. Não perca, aqui nesse canal, o próximo capítulo dessa história fantástica.